Amém, queridos. É muito bom estar aqui, ainda que não pessoalmente, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A gente achou por prudência fazer hoje a transmissão no lugar do culto presencial, mas nós seguimos a nossa jornada por Marcos. E eu queria te convidar então a abrir em Marcos capítulo 14, a partir do verso 1, ok? Marcos 14, a partir do verso 1, nós vamos ler do 1 ao 11, é o trecho dessa manhã. O título dessa nossa reflexão de hoje é Jesus é um ungido de Deus e nós somos suas testemunhas que amam. Ok? Então Jesus é o ungido de Deus, o Messias de Deus. E nós somos as suas testemunhas que amam. Eu queria ler então, passar a leitura do texto e a gente segue com a nossa reflexão. Diz assim lá em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, à traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco cheio de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse, deixem a mulher em paz. Por que a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Verso 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Palavra do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós carecemos da iluminação do teu Espírito para que nos seja revelada, que nós possamos ter a nossa atenção, o nosso coração cativo ao teu Espírito Santo nesse momento e que a tua verdade, ela rasgue, Senhor, as nossas mentiras, os nossos sofismas, que a tua verdade rasgue o nosso entendimento equivocado a teu respeito, que a tua verdade possa fazer brilhar a tua beleza e a tua bondade, porque é isso que a tua palavra de maneira poderosa pode causar em nós. Mostrar a tua verdade, a tua beleza e a tua bondade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, nós estamos aqui desde o capítulo 11 e 12, na primeira parte do relato de Marcos sobre a Semana da Paixão. Aqui a gente vai ver que muito provavelmente esses eventos eles ocorrem na quarta-feira, 2 dias antes da Páscoa, como o próprio texto nos fala. Então aqui a gente entende Jesus, desde os capítulos 11 e 12, ele vem na Semana da Paixão. E desde os capítulos 11 e 12, a gente acompanhou o conflito dele com os líderes religiosos. E conflito que vinha se tornando mais intenso. Os irmãos vão lembrar do ápice, do questionamento da autoridade ali no final do capítulo 11, os versos 28 e 30, quando os líderes questionaram com que autoridade
Jesus fazia o que estava fazendo. E Jesus então os responde questionando com que autoridade João batizava. E dali para frente, os líderes não desistiram do seu plano de matar Jesus. O texto que a gente leu aqui, antes da gente entrar propriamente nele, é importante comentar que a gente já viu isso algumas outras vezes na nossa jornada em Marcos. A gente tem mais um sanduíche marcando. A gente tem uma primeira parte que vai aí dos versos 1 e 2 e depois uma última parte, o complemento dela, os versos 10 e 11. E no meio do caminho, entre ambas as partes, a gente tem a unção de Jesus em Betânia. Normalmente, nós já falamos isso algumas vezes, esse sanduíche ele tem um fio condutor, um fio que faz com que as duas histórias, a história de fora, da periferia e a história do centro, elas se conectem. E aqui então nós temos, na verdade, a narrativa da postura de dois corações diante do Messias. A narrativa da postura de Judas, aquele que ele próprio procurou os líderes para se oferecer, já que ele sabia da intenção dos líderes de matar Jesus. Ele viu, ele leu a oportunidade, o discernimento dele foi discernir que havia uma oportunidade de ganho, ou seja, ele foi movido pela ganância. E o coração da mulher, de Maria, irmã de Marta e Lázaro, aqui que a gente vai ver no texto. Então, eu queria trazer à tona esse detalhe para que os irmãos estivessem prestando atenção na postura de ambos os corações. E a gente vai trabalhar ao longo desse fio condutor na exposição. Ok? Bom, então começando ali nos versos 1 e 2. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Essa festa dos pães sem fermento, ela durava cerca de 7 dias e começava logo após a Páscoa. Na verdade, era como se fosse uma só celebração. E essa celebração em si, ela comemorava o êxodo do Israel do Egito, quando eles comeram o pão sem fermento por instrução do Senhor, e a Páscoa era a renovação, a recordação daquela noite em que o anjo da morte passou sobre as casas de todo o Egito e dos israelitas, e poupando os filhos daquele que tinha o sangue do cordeiro nos batentes das portas. Isso está relatado lá em Êxodo 11 e 12. Então, essa era a festa que estava por acontecer. Na época, como é que estava a cidade na época, né? Por que os principais sacerdotes e escribas, eles procuravam uma forma de prender Jesus, mas eles diziam não durante a festa? Porque na época, Jerusalém tinha alguma coisa entre 50 e 70 mil habitantes. Mas nesses dias da festa, por conta dos peregrinos, a cidade tinha alguma coisa, saltava por uma população de 250 mil. Ou seja, quase que multiplicava as 4, 5 vezes a quantidade de pessoas ali. E pessoas com um perfil específico, pessoas com fervor religioso e com esperança de libertação política. Os irmãos vão lembrar desde o primeiro capítulo de Marcos, quando Jesus vai... quando João Batista anuncia e Jesus vai começar o seu ministério ali mais para frente, sempre há a expectativa do povo em um líder político, em um Messias militar, alguém que vai guiar contra uma revolução, a favor de uma revolução contra os romanos. Esse cenário ele reforçava a ideia dos sacerdotes de que não era bom correr nenhum risco de provocar uma revolta popular. Então, o pano de fundo dos versos 1 e 2 é esse. É uma cidade que estava prestes a iniciar uma festa de 7 dias, ok? Que tinha 4, 5 vezes a população normal, natural, e com um perfil muito específico, muito militantes, vamos colocar assim, e tinha então um cenário, o clima efervescente. E dentro desse clima efervescente, os líderes buscavam uma forma de prender Jesus, caracterizar por traição, né, e depois matá-lo. Bom, essa é a primeira parte do sanduíche. Vamos à parte do meio da história, que relata a partir dos versos 3 aí a gente vai acompanhar agora do verso 3 ao verso 5, a gente relata quando Jesus estava em Betânia. Betânia era uma cidade, irmãos, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus
muito provavelmente passou a semana da Páscoa ali, provavelmente na casa dos seus amigos mais próximos. Lázaro, Marta e Maria. Quer dizer, lá em João 12, verso 3, o evangelista vai nomear a mulher que unge Jesus aqui como sendo Maria. Nós sabemos isso não pelo texto de Marcos, mas pelo texto de João. Então, Jesus estava ali na casa de Simão o leproso, fazendo uma refeição, e veio uma mulher trazendo, verso 3, trazendo um frasco de alabastro com um perfume muito valioso. Bom, esses frascos de alabastro, eles eram especialmente caros. Eles eram feitos de uma pedra porosa como um mármore. E eles eram importados do Egito. Então, muito provavelmente, a mulher, esse vaso e esse perfume, os comentaristas vão afirmar, quer dizer, vão levantar a hipótese, de que era uma herança de familiar. Muito valiosa. Porque o perfume, a pureza do perfume, era destacada como sendo de um nardo puro, de alta qualidade. Esse nardo era extraído de uma raiz indiana ou árabe. Ou seja, talvez hoje fosse como um frasco de perfume importado, né? E não num frasco qualquer, o próprio frasco, né? O próprio recipiente tinha o seu valor, não era um vidro comum, mas com um conteúdo muito valioso. No verso 5, a gente vai ver que ele valia alguma coisa como 300 denários. E nós já vimos também na nossa jornada em Marcos que o denário era equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, aquele frasco era quase o equivalente de 1 ano de trabalho, 1 ano de salário de um trabalhador. Então, você pode imaginar aí que perfume seria isso? Que perfume seria esse? Hoje em dia, eu não sou um profundo conhecedor de perfumes, irmãos, vão me desculpar, eu não encontrei nenhum para a gente afirmar, mas eu tenho certeza que as irmãs são muito melhor nisso do que nós. O perfume, então, ele tinha ali quase 1 ano de salário de um trabalhador naquele frasco e era provavelmente uma herança de família, né? É interessante que a mulher pega o vaso, ela quebra esse vaso, ela não precisaria, em tese, quebrar o vaso para derramar o perfume sobre Jesus. Mas pode ser que ela queria derramar todo o perfume, né? Sem perder nada. E a gente vê essa referência como um eco daquilo que no Antigo Testamento era uma prática em relação a reis e ao sumo sacerdote. Ou seja, tanto reis quanto o sumo sacerdote, eles eram ungidos para os seus cargos. A gente vê isso em 1 Samuel, a gente vê isso em 2 Reis. Muito provavelmente, então, o ato foi um ato espontâneo e ela quebrou o vaso para usar todo o vaso, todo o perfume, né, sobre Jesus. No verso 4 a gente vê a reação dos discípulos. A gente vê aqui João relatando essa mesma passagem. João vai ser específico, comentando que o próprio Judas foi o porta-voz. Né? Lembra o Judas, que a gente comentou aqui, de ser o coração dele fazer parte do fio condutor dessa história? Pois é. João vai ser específico, nem Mateus nem Marcos são tão específicos, atribuem aos discípulos ou alguns que estavam ali, mas muito provavelmente existia um consenso. Não havia sentido, na cabeça deles, o derramar desse perfume tão caro na cabeça de Jesus. Ou seja, esse perfume, até mesmo eles vão comentar, ele poderia ser utilizado para ser dado aos pobres. E usavam esse argumento contra a mulher. Eles usavam esse argumento contra a mulher. Ou seja, mais uma vez, a gente revê essa cena dos discípulos não tendo o discernimento adequado do que estava acontecendo. Eles tinham ali, por exemplo, uma visão talvez utilitarista, uma visão guiada pelas finanças, uma visão guiada pelo conceito de desperdício. Meu Deus, esse é tão valioso, a gente pode vender isso e os 300 denários a gente pode doar aos pobres. O que não é uma causa
questionável, percebe, irmão? O ponto aqui é outro. O ponto não é a respeito do auxílio aos pobres. Não é esse o ponto. Não podemos perder e achar que Jesus aqui não está incentivando a ajuda aos pobres. Na verdade, o que esse texto nos aponta é uma armadilha utilitarista, né? Uma armadilha que ela simplesmente tem um aspecto do benefício, da utilização daquele bem, daquele recurso, desconsiderando o propósito de Deus. Mas a gente pode continuar no verso 6 ao verso 9. Acompanha comigo. O que Jesus diz? Jesus diz assim: deixem a mulher em paz, por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Percebe que o discernimento de Jesus, óbvio, ele é Jesus, o discernimento de Jesus daquele evento é completamente diferente do discernimento dos discípulos. Ela pratica uma boa ação. Que ação foi essa que ela praticou? Ela ungiu Jesus como Messias, preparando ele para a sua morte, a morte como servo sofredor, como a gente vai testemunhar nos próximos domingos à medida que a gente segue para o final de Marcos. Esse belo ato, esse ato talvez não calculado pela mulher, esse ato passional, esse ato de adoração, esse ato de entrega, ele tem um sentido profundo na história da salvação. Ele tem um sentido profundo. Por quê? Porque os perfumes, eles faziam parte das especiarias do sepultamento, irmãos. Nós vemos isso lá no próprio sepultamento de Jesus, em João 19, quando José de Arimateia e Nicodemos utilizaram os perfumes. As mulheres, lá em Marcos, capítulo 16, a gente vai ver, elas compraram perfumes antes da visita ao túmulo. Ou seja, essa mulher ela estava ungindo o seu Messias, aproveitando talvez uma oportunidade única que ela teria de ministrar a ele e prepará-lo para a sua morte. Jesus, então, ela interpreta o ato da mulher como um ato profético. Ou seja, o que a mulher fez? Por que essa boa ação? Por que ele caracterizou como uma boa ação? Percebam, a mulher ela percebeu uma oportunidade de adorar e ministrar o seu Messias. Ela valorizou essa oportunidade. Ela valorizou a ponto de derramar, de quebrar um vaso caro com um perfume caríssimo. E ela aproveitou a oportunidade com tudo o que ela tinha de mais valioso, ungindo seu corpo para a sepultura. Ou seja, essa mulher, ela ungiu, ela não só o seu ato foi profético, o seu sacrifício, a sua entrega genuína foi profética, foi verdadeira, mas como reconhecimento de Jesus como Messias. Ela teve o discernimento, e sim por revelação nós cremos, de que Jesus é o Messias. E o que ela fez então se tornaria um memorial perpétuo, um memorial para sempre, como resposta à revelação de Jesus como Verbo encarnado, como Verbo de Deus. O que ela fez foi uma resposta a revelação de quem Jesus era. Esse foi o ponto que os discípulos perderam. E Jesus vai reforçar isso no verso 8. Acompanha comigo. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. E isso é tanto a verdade que nós estamos aqui, em 15 de agosto de 2021, lembrando, comentando a respeito do que essa mulher fez. Bom, mas Jesus, o que Jesus fala a respeito dos pobres, de ajudar os pobres? Jesus não condena, pelo contrário, ele reforça a importância. Mas o ponto aqui não é sobre usar o dinheiro para auxiliar os pobres, e sim sobre o reconhecimento de Jesus como o Messias régio, como aquele que é o enviado de Deus, o ungido de Deus, que morreria pelos pecados do mundo.
Então a gente vai para o verso 10, para os versos 10 e 11, que é a segunda parte do nosso sanduíche. Ou seja, se nos versos 1 e 2 a gente tinha os principais sacerdotes e escribas procurando uma forma de prender Jesus, nos versos 10 e 11 nós vemos a resposta que eles procuravam. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Percebe que não foi só a mulher que teve um discernimento a respeito daquela situação. Judas também teve uma leitura de oportunidade. Aquele cenário que a mulher interpretou, discerniu, aproveitou e adorou com tudo que ela tinha de mais valioso, Judas teve um outro discernimento a respeito do mesmo cenário. Ele teve um discernimento de lucro, de obter lucro ao entregar Jesus, motivado por ganância. Ele procura os principais sacerdotes e faz com eles uma aliança. Aliança que ele se compromete a entregar Jesus nas condições necessárias, ou seja, à noite e acompanhado de poucos discípulos, longe da multidão, de maneira que ele estivessem vulnerável. Vemos então, irmãos, dois olhares para a mesma cena. O olhar da mulher, que vendo o Messias, de Maria, que vendo o Messias, adorou a ele, ungiu o seu corpo com um perfume mais valioso que ela tinha, como uma forma de reconhecê-lo como rei, de reconhecê-lo como sacerdote, segundo a tradição do Antigo Testamento, e um olhar utilitário e pecaminoso de Judas, vendo Jesus como um meio para conseguir o lucro que ele almejava. Amém? Bom, seguindo para a conclusão, nós temos então, queria destacar com os irmãos 3 ensinos, 3 pontos de ensinos e 3 pontos de aplicação, ok? Bom, primeiro, nós temos 3 ensinos aqui, irmãos, claros no texto a respeito de 3 aspectos da realidade. Primeiro, a realidade do messiado divino de Jesus. Jesus é um ungido de Deus, como nós cantamos. Ele é o nosso sumo sacerdote, é aquele que oferece intercessão perfeita. Nós vemos isso no seu batismo, e é muito interessante que a gente percebe que Jesus foi batizado quando ele foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo para o seu ministério divino, e agora quando ele foi ungido para a sua morte, como o Messias sofredor e como o Cordeiro de Deus. A realidade do messiado divino de Jesus. Jesus é ungido de Deus. Jesus ele não foi simplesmente um filósofo, ele não foi simplesmente um sábio, ele não foi simplesmente uma referência intelectual, ele não foi um líder, ele não foi um líder político, um líder sindical da época, um revolucionário. Não. Jesus, ele é o Filho de Deus, como nós vemos desde o início do Evangelho de Marcos, e ele é o ungido de Deus, ele é o Messias de Deus. Isso é um primeiro ponto que precisa ficar muito claro. O discernimento que nós temos a respeito de quem é Jesus molda o discernimento e a nossa relação com muitas outras questões da realidade. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus que morreu pelos nossos pecados. E não só isso, ele venceu a morte como sendo o primeiro a ressuscitar da nova criação. E ele hoje intercede por nós de maneira perfeita. Então esse é o primeiro aspecto da realidade. Segundo aspecto da realidade, muito importante, a realidade do pecado no coração do homem e a culpa dos seus atos. O que é que o texto nos mostra? O texto nos mostra que os discípulos não compreenderam, além de não compreender, não ter a mesma compreensão, a discernimento que a mulher teve daquela cena, eles não compreenderam o que a mulher fez. Eles não compreenderam o que a Maria fez ao ungir Jesus.
O mesmo pecado no coração do homem levou Judas a procurar os sacerdotes. Judas procurou os sacerdotes, gente. Não foram os sacerdotes que foram buscar Judas. Judas procurou os sacerdotes para entregar Jesus e receberem então, a tradição diz, 30 moedas de prata. Percebe que ele testemunhou todo o ministério terreno de Jesus. Ele viu todos os milagres, ele viu Jesus reinando sobre as hostes do mal, expulsando demônios, Jesus curando. Ele testemunhou tudo isso, e tudo isso com um olhar comprometido, buscando ali uma oportunidade de obter lucro, movido por ganância. E aqui tem um ponto importante, um parêntese nessa realidade do pecado no coração do homem, que nós não podemos deixar passar batido, que é muito importante para nós enquanto cristãos. Nós, enquanto cristãos, entendemos que a pobreza ela é resultado do pecado. A pobreza ela é fruto do desejo insaciável das pessoas de tomar para si o que pertence aos outros. A pobreza, ela não pode ser tratada tão somente num aspecto econômico, num aspecto social. Sobretudo, a pobreza, ela é fruto do pecado. Irmãos, nós podemos observar no Antigo Testamento, nós podemos ver como Deus queria ver a pobreza abolida. Em Deuteronômio 15, por exemplo, a cada 7 anos as dívidas deveriam ser canceladas. Em Êxodo 23, em Levítico 19, os pobres tinham direitos especiais nas colheitas. Em Levítico 19 ainda, os tribunais deveriam garantir justiça aos pobres. Em Jeremias 34, olha só, Deus fala através do profeta que assim como Israel havia sido liberto do Egito, os pobres também tinham o direito de ser libertos da sua servidão. Em Amós 2, nos versos 6 e 7, a injustiça aos pobres foi um dos pecados primordiais que levou ao exílio. Por isso nós falamos e afirmamos que o Evangelho não nos permite restringir a ação social a tão somente um argumento ideológico, a tão somente um aspecto econômico. Isso é reduzir o pecado à falta de dinheiro. Não! A falta de dinheiro, a pobreza, a desigualdade que temos no mundo é fruto do pecado no coração do homem. Por quê? É um desejo insaciável das pessoas de tomar para si o que pertence a outros. Por aí, então, a gente percebe, irmãos, que essa realidade do pecado nós não podemos negligenciar. Por quê? Na arena pública, nós somos a igreja. E o pecado, ele não é tratado pelos tribunais, pela justiça. O pecado, ele não é tratado, em primeiro lugar, pelas leis. O pecado, ele não é tratado por informação, por formação. O pecado, ele é, de maneira prioritária, tratado pelo Evangelho. Tratado pelo Evangelho. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de entender, de discernir e sim, agir em prol da sociedade, para diminuir as injustiças, mas de acordo com as Escrituras. E a gente vai ver nas aplicações o que as Escrituras falam disso. Então, a realidade do pecado do coração do homem. Segundo ensino. Terceiro ensino, nós vimos o ensino a respeito do Messiado de Jesus, nós vimos o ensino a respeito da realidade do pecado do coração do homem. Agora, nós vimos também a realidade, um aspecto da realidade, que é a graça, que leva ao verdadeiro discipulado. E qual é o verdadeiro discipulado? O amor sacrificial. Essa mesma graça levou a mulher a adorar Jesus com tudo que ela tinha, num ato prático, num ato sacrificial e num ato profético. Percebe? Muito provavelmente ela não tinha dimensão do que ela estava fazendo, mas foi um ato preparatório, gente, para o ápice do plano de salvação de Deus. Ela ungiu o Messias para a sua morte. Esse amor sacrificial que pegou aquele perfume, aquela herança de família, que talvez fosse o bem mais precioso que ela tinha, o bem mais precioso que a família tinha. Esse amor sacrificial é uma resposta habilitada tão somente pela graça diante da realidade de Jesus como ungido de Deus.
Nós falamos tanto de discipulado, nós falamos tanto de segmento, mas não há segmento, não há discipulado sem você contemplar com os seus próprios olhos, mediante a graça, habilitado pela graça de Deus, mas contemplar por seus próprios olhos a beleza de Jesus Cristo como teu Salvador. A beleza de Jesus Cristo como Messias, como ungido de Deus, daquele que intercede, como nós cantamos aqui, intercede por nós de maneira perfeita e nos sustenta com sua intercessão perfeita. Essa é uma realidade que nós também como igreja não podemos negligenciar. Nós não podemos negligenciar, à luz do texto, a realidade de Jesus como Messias. Não podemos perder a oportunidade de declarar, de reconhecer o tempo que tivermos, as oportunidades que tivermos de adorá-lo como Messias, como o Rei, como um sacerdote. A realidade do pecado, nós não podemos reduzir a realidade do pecado a simplesmente coisas feias, coisas erradas. De novo, pecar é errar o alvo, mas não diante do nosso próprio julgamento, é errar o alvo diante da lei de Deus. E diante dela, sem graça, estamos todos condenados. Mas também temos a realidade da graça e nós não podemos abrir mão dessa realidade, que é o que nos habilita ao verdadeiro discipulado, o que nos habilita a um amor sacrificial, um amor que entrega tudo o que tem, que faz tudo o que pode pelo seu Senhor. E diante disso, como nós podemos responder? E aqui eu quero terminar com as 3 aplicações. Primeiro, o gesto de amor da mulher, gente, ela retrata louvor, ela retrata adoração, ela retrata uma devoção que todos devem dedicar a Jesus por sua obra completa de salvação. Por isso, Jesus menciona que onde quer que o evangelho fosse pregado, em todo o mundo, Jesus aqui apresenta a missão como uma missão mundial, não era tão somente agora para a nação de Israel, mas era para todo o mundo. Ela estaria ali sendo lembrada, sendo mencionada. Pelo quê? Pelo seu ato de louvor, de adoração e de devoção. A dedicação a Jesus, reconhecendo o seu reinado, reconhecendo a sua soberania. E aí eu quero te perguntar, diante disso, sabendo que a devoção a Jesus, a nossa devoção a Jesus Cristo, ela tem o poder de ressignificar a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o tempo, a nossa relação com os recursos, com as nossas heranças, como ela fez, com as tradições. E a devoção a Jesus ressignifica com um alvo, a glória de Deus. Se isso é verdade, de que forma a sua devoção a Jesus tem impactado a sua vida? A sua devoção a Jesus tem impactado as realidades que te cercam? Como que a sua devoção a Jesus Cristo tem impactado na forma como você administra seus recursos, suas prioridades, a direção dos seus afetos, dos seus amores? Para pensar como você usa o seu tempo, como eu uso o meu tempo. E se a gente parar para fazer esse exercício, nós vamos ver que o que guia a prioridade no nosso tempo são nossos afetos. Se é o trabalho, muitas vezes não é o trabalho por si, mas é o trabalho como um meio para conquistar algo. Então, eu queria provocar essa reflexão e te convidar a que você pense a respeito disso e que o Espírito Santo te guie nessa reflexão. Que o Espírito Santo possa revelar o teu próprio coração. E em arrependimento e fé, que você possa responder a Ele. Em arrependimento e fé, que você possa responder a Ele. Jesus Cristo é o Senhor e Ele deve receber, Ele é digno, o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, toda a entrega que nós podemos dar, seja em recursos, seja em tempo, seja em prioridades, seja os nossos afetos, que Ele possa guiar, que Ele possa reinar soberano sobre nossas vidas. Amém? Segundo ponto. Devemos abordar a realidade da pobreza, gente, sob a ótica de Deus. E abordar a realidade da pobreza sobre a ótica de Deus implica em agir com fidelidade a Ele.
o que o Evangelho nos mostra, nos chama a viver, por exemplo, como nós vemos lá em Atos 4:34, onde o objetivo da igreja primitiva era que não houvesse necessitados entre eles, auxiliar os da fé. E lá em Tiago 1:7, Tiago vai dizer que a religião pura é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Muitas vezes nós vemos o engajamento social sendo defendido como se esse engajamento social ele pudesse ser desconectado da vida de fé. O engajamento social como igreja começa pela nossa vida de fé. Começa pela nossa vida de, primeiro, agir com fidelidade. Fidelidade dando a Deus tudo que eu tenho. Sendo um bom mordomo dos recursos e das finanças que Ele me dá. Por quê? Porque se eu for fiel na administração dos meus recursos, dos recursos que Ele me dá, se eu for um bom mordomo, a comunidade na qual eu congrego, ela terá recursos. E terá recursos para auxiliar os de dentro da comunidade. Para que não haja entre nós, como na igreja primitiva, no Atos capítulo 4, para que não haja entre nós ninguém em dificuldade. E para que, suprindo os de casa, nós possamos também auxiliar os de fora. Percebe, gente? Que a nossa ação social ela está dentro de um contexto de comunidade. De ser comunidade fiel com nossos recursos. E não dentro de um contexto ideológico, seja de direita, seja de esquerda. Não! O evangelho ele é supra, o evangelho está acima. Por isso uma comunidade cristã ela não pode se aliançar com ideologias nem de direita nem de esquerda. Porque a comunidade cristã que expressa a verdade do evangelho expressa uma verdade que é atemporal, que está acima de qualquer ideologia. E sim, sendo fiéis, sendo bons mordomos, Deus nos usa para suprir a carência e a necessidade dos de dentro da fé. Podendo abrir e estender aqueles que estão, que não são da comunidade, mas dentro de um contexto de comunidade de fé. Amém? Dentro de um contexto de comunidade de fé. Eu sei que isso vai na contramão de muitas ideologias e muitas defesas de muitas comunidades. Mas o evangelho não dá margem. O evangelho ele é exclusivista nesse aspecto. Nós não podemos nos aliançar com nenhuma ideologia. Com nenhuma ideologia. Seja do aspecto social, seja do aspecto político, seja do aspecto econômico. Nós não podemos porque, fincados no evangelho, nós olhamos todas essas ideologias à luz do evangelho. E nós discernimos pelo evangelho o que é, lembra que nós vimos dos 3 ensinos, o que é a realidade da soberania de Cristo, o que é a realidade do pecado e o que é a realidade da graça. Os três pontos de ensino que nós vimos agora há pouco. Esses 3 pontos de ensino fazem parte da lente através do qual nós lemos toda a realidade. E terceiro ponto. Então, primeiro, como que a sua devoção a Jesus está impactando a sua vida com Ele, a sua vida nesse mundo, a sua relação com o trabalho, a sua relação com a sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. A devoção a Jesus ela tem implicações, tem custo, tem preço. Devemos abordar a realidade da pobreza sob a ótica de Jesus, sob a ótica de Deus e agir em fidelidade a Ele. Tratar a pobreza implica em começa sendo fiel à minha comunidade. Para que como comunidade nós possamos nos expressar na arena pública e como comunidade suprir aquilo que não é o Estado que tem que suprir. Suprir aquilo que não são as ONGs que tem que suprir. Suprir aquilo que é a igreja que tem que suprir, porque ela é igreja. E terceiro ponto. O amor de Deus por nós, irmãos, produz como resposta um amor sacrificial em nossos corações. O amor sacrificial está no centro do discipulado. Sim, irmãos. O amor sacrificial está no centro do verdadeiro discipulado.
Na verdade, a identidade do discípulo, ela é construída com base no amor. Amor ao Deus Trino, amor aos de dentro e amor aos de fora. Em João 13, verso 34 e 35, João escreve: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse mesmo amor expresso pela mulher como resposta à realidade de Jesus como Messias, esse amor ele deve fazer parte da nossa vida como comunidade, deve fazer parte da nossa vida individualmente. E isso nos leva a algumas decisões, a decisão de amar aquilo que é diferente, a decisão de amar quem não é do jeito que a gente esperava. Nós estamos na expectativa de um encontro, de um retiro para a comunidade, tratando do tema à luz do livro Vida e Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. E ele faz uma colocação no início que eu acho perfeita e com ela eu quero encerrar. Uma vida em comunidade não é uma vida que nós idealizamos. Percebe, irmãos? Eu não posso idealizar você. Eu não posso fazer com que você seja do jeito que eu imagino, do jeito que eu projeto. Você não pode fazer isso com, por exemplo, o pastor Juan. Você tem um ideal na sua cabeça do que é um pastor, e aí você olha o pastor Juan e você faz uma comparação, ou olha algum outro pastor de uma outra comunidade, e você compara com o seu ideal e você dá uma nota dizendo que ele não está à altura do seu ideal. Isso não é comunidade cristã. Comunidade cristã é amar. O nosso vínculo não é quando os nossos ideais se juntam, se conectam. O nosso vínculo é o amor a Deus, o amor aos de dentro e o amor aos de fora. E nós amamos o diferente. Isso é ser comunidade. E nós amamos o diferente. Existem pessoas que ficam batendo cabeça de comunidade em comunidade, de porta em porta, atrás de um ideal de igreja. Bonhoeffer vai dizer que isso é você querer submeter Deus e as pessoas ao teu ideal. Quem somos nós, irmãos? Nós não sabemos o que é viver em comunidade, nós estamos aprendendo. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie por esse caminho. Que a nossa relação de amor e de sacrifício, sim, porque uma vida de amor é uma vida sacrificial. E uma vida sacrificial só pode ser gerada, só pode ser nutrida pela realidade de Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Amém? Não há outra fonte de amor, não há outra fonte de link, de vínculo. Nós podemos ter muitas afinidades, mas nenhuma delas é forte o suficiente para nos manter como comunidade. Só o amor de Deus. Só Jesus Cristo como sendo a expressão desse amor por nós. Vendo esse Jesus, nós vamos pegar os nossos vasos de alabastros, os perfumes mais valiosos que temos, e nós vamos jogar no chão e vamos rasgar diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor da nossa vida. Reconhecendo que não há outro. Ele é digno de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração. Amém? Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo nessa reflexão, que ele e o seu amor possa aquecer o seu coração e que, para a glória dele, você seja alcançado. Amém? Que você seja alcançado. Quero orar com vocês, amém? Ó Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque
O Senhor enviou teu Filho para ser uma imagem perfeita do teu amor, e que imagem maravilhosa nós testemunhamos na tua palavra. Que imagem maravilhosa nós vemos o nosso Jesus, o nosso Salvador, através da sua palavra. Ó Senhor, obrigado, 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 porque Maria quebrou esse vaso de alabastro ungindo Jesus. Obrigado porque esse ato profético, Senhor, está registrado na tua palavra e chega a nós hoje, nesse dia, para aquecer os nossos corações, para nos levar a uma dimensão mais profunda do que é te adorar, uma dimensão mais profunda do que é reconhecer, estar devoto ao Senhor Jesus, entregando ao Senhor tudo que nós temos, tudo que nós somos. Guia-nos nesse amor sacrificial, Senhor. Guia-nos nesse amor sacrificial. Afasta de nós, Senhor, afasta de nós uma postura de coração como Judas, de querer buscar na igreja como um meio para os nossos alvos, para o nosso lucro. Buscar na tua palavra, buscar em Jesus alvo para o nosso próprio lucro. Senhor, nos afasta desse coração, Senhor. Pela tua graça, que o nosso coração seja um coração completamente rasgado diante de ti. Daquele que rasga, que quebra o seu bem mais valioso, reconhecendo que o Senhor é digno dele. Senhor, que nesses dias nós possamos aproveitar os momentos e as oportunidades que tivermos, Senhor, de quebrar os nossos vasos, entregando ao Senhor tudo o que somos, entregando ao Senhor tudo o que somos, adorando ao Senhor, testemunhando dessa adoração em nosso trabalho, testemunhando dessa adoração em nossa casa, em nossa